Fala, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, o nome que minha mãe me deu, né? Eu queria deixar isso bem claro que muitas vezes a gente se caracteriza, por exemplo, com o nome que nossa mãe, que nossos pais nos deram, mas esse não é o nosso verdadeiro nome, como poderia se falar. O nosso verdadeiro nome, ele não está no nome que as pessoas nos deram, está no nome que Deus nos deu. E o nome que Deus nos deu é meu filho. Então, acaba que, por exemplo, quando a gente for para a eternidade, né, a gente, tipo assim, talvez a gente lembre dos nossos nomes na terra, mas a gente tem que entender que isso foi um nome que, não que a gente tem, que não é obrigação, mas entender que isso foi um nome que sua mãe te deu, né? Não é como se, por exemplo, eu sou Thiago, eu já falei isso muito, né? Mas assim, por exemplo, a mesma coisa que eu sou assim, por exemplo, tem muita gente que chega e fala, esse daqui é o meu corpo, isso daqui é isso daqui é assim, desse jeito, e muitas vezes a gente esquece que não é que, né, eu já vi uma frase muito legal, não é que a gente é um corpo que tem uma alma, a gente é uma alma que tem um corpo, né? E não é, por exemplo, a gente que não é uma pessoa, por exemplo, não é, como poderia falar, não é um nome que a gente tem e a gente nomeou nós mesmos como filho de Deus. Não, é realmente a gente que é filho de Deus e fomos nomeados com o nome aqui na Terra. Né, entende? E eu quero falar um pouco sobre isso, porque não se prenda muito ao seu nome. Tem muita gente que, né, tem um nome, alguma descendência assim. Eu sei que é bastante bobo, mas pode parecer, no caso, não pode ser bobo, não é bobo, mas tem gente que, por exemplo, tem um nome ali, tem um sobrenome que, sei lá, um sobrenome, às vezes um sobrenome estrangeiro, o cara ele começa, tipo, ter um orgulho, assim, começa, ai meu Deus, eu sou melhor que os outros, porque eu tenho isso, porque e minha descendência, então, acaba que isso muitas vezes vira um orgulho, né? E acaba que tem que ter bastante cuidado com isso, né? Por isso que eu comecei o vídeo falando isso. Mas enfim, hoje eu queria falar um pouco sobre a questão de tem coisas que a gente não muda, né? Alguns anos atrás, né, eu tava, né, na escola e tipo assim, tinha uma menina lá que não vou revelar o nome e ela tava discursando lá e aí tipo ela falou, então, por exemplo, então ela falou tipo assim, basicamente, conclusão, tem pessoas que a gente não muda, tem coisas que a gente não muda, né? O significado daquilo que ela quer dizer é, depois, tipo assim, eu tava lá na escola e teve um trabalho, que tinha que ler um texto e depois tinha que elaborar, foi um negócio lá. Aí depois ela falou que a lição que ela queria passar era que a gente não muda pessoas. E eu, tipo assim, eu tinha uma mente muito... eu não conseguia pensar diferente. E não era minha culpa, eu tava com padrões de mente fechada, né? E aí eu simplesmente pensei, não, isso daí é mentira, a gente tem que mudar a pessoa assim, porque eu mudei isso, aquilo, eu também era muito, tipo, eu era muito, como poderia falar, cético, essa questão de não, quem é da igreja tem que mudar, tem que começar a fazer as mesmas coisas que eu faço, e eu tinha padrões de pensamento que eram realmente considerados limitados, né? Como pode dizer, não é que eu era limitado, assim, é que eu tinha padrões de pensamentos limitados, né? Porque eu não conhecia padrões de pensamentos, na real eu conhecia, eu tinha, mas acabou que eu esqueci, né? Quando você se acostuma tanto tempo ali com padrões limitados, acaba que você começa a normalizar muitas vezes, você tem um temor, você vive uma vida ansiosa, teme a Deus, tenha medo de Deus, né? Acaba que você começa a viver uma vida assim, né? E é tipo assim, como você se acostuma com isso, acaba que você começa a andar em rodas de pessoas manipuladoras, começa a andar com grupos que são extremamente tóxicos e você só se acostuma, né? Acaba que acontece isso. Mas cara, a maior lição que eu já aprendi é se afaste. Tem pessoas que a gente não muda, tem coisas que a gente não muda, né? E tipo assim, teve um ponto, né, que, por exemplo, eu tinha amigos, né,
Que é tipo, eles ficavam zombando de mim, ficavam falando um bocado de coisa de mim, tinha um até que manipulava, né? E essa manipulação era tão forte que muitas vezes eu não falava um oi pra ele e eu ficava com tanto medo de ele me manipular que eu pedia desculpa pra ele, né? Por não falar um oi. Imagina esse nível de manipulação. E muitas vezes você fica com medo de falar pra alguém porque alguém muitas vezes não vai saber lidar com essa situação, né? Porque muitas vezes você vai falar com sua mãe quando você é pequeno, né? Inclusive quando você tem amigos desde a infância. E aí você conhece um coleguinha ali, um coleguinha ali, um amigo faz um negócio ali com você, te trata mal. E aí você vai falar às vezes com sua mãe, com seu pai. E isso daí é briga de menininho, de criança. Muitas vezes não leva isso a sério. Isso cria um trauma, isso cria um problema. Diminui a autoestima. E muitas vezes aquele problema com aquele amiguinho tóxico não se resolve. E aí você começa a acostumar desde pequeno a andar com gente tóxica. A você não se impor, a não impor o que você gosta, o que você quer, o que você não quer. Por exemplo, isso daqui não pode, isso daqui não pode. Impor o que você pensa, os seus limites, não só os seus limites, mas o que você quer da pessoa, o que a pessoa não pode fazer, o que uma pessoa deve agir, a pessoa não pode te respeitar. Você acaba se acostumando tanto com. São várias outras coisas também, né? Mas, por exemplo, você acaba vivendo uma insegurança com a pessoa desde pequeno, né? E muitas vezes você não consegue ser daquela amizade quando você já tá um pouco mais velho. Isso foi assim comigo, né? Deve ter muita gente que deve estar pensando, caramba, eu também me vi em você. Porque realmente é bem assim, cara. É você se acostumar tanto com aquela amizade que é ruim, que talvez no início era até boa, vamos dizer, por exemplo. Vamos dizer, você tinha um amigo ali que, pô, na infância ele às vezes batia em você, mas você brincava e era massa, mas aí chega na adolescência, agora ele te manipula, você não consegue ter uma liberdade emocional e você acha que não, é só fazer terapia e vai dar tudo certo, mas não, mano. Tem coisas que você tem que às vezes ignorar ele, começar a botar limite, começar a sair fora. É isso, sair fora, você começa a sair fora, começa a dizer, não, isso daqui é o sinal vermelho. E cara, eu tava em uma situação há algumas semanas atrás, e foi uma mudança e tanto, né, que eu tô vivendo na minha vida, graças a Deus, né, que assim, a mudança foi tão grande, né, que por exemplo, algumas semanas atrás, né, eu andava com pessoas e a minha mentalidade era, tipo, se eu me impor, se eu fazer a técnica aqui para quando eles me desrespeitarem, eu não permitir isso. Cara, olha isso, eu tava querendo atenção de pessoas que me desrespeitavam, entendeu? E simplesmente falava, não, se eu fizer isso, aquilo, cara, olha isso, e uma coisa que eu aprendi é, se esses amigos te desrespeitam, nada que você fizer vai mudar eles, vai mudar a opinião deles, porque tem pessoas que a gente não muda. E é isso que eu entendi, cara. Que eu tava com um pensamento tão de, se eu fizer isso, se eu falar aquilo, se eu usar essa técnica, eles vão ali ter um temor por mim e vão parar de me respeitar. Entenda, você não deve ser amigo de outro, você não deve tipo ali andar com alguém porque a pessoa te respeita assim, né? Nesse sentido de, eu vou aqui dar um temor nessa pessoa, vou fazer essa pessoa ficar com medo de mim e aí a gente vai virar amigo. Não, a amizade já tem que ser boa naturalmente. E se não é boa, se não é harmônica, se não é leve, se afasta. Você não tem que andar com peso, você não tem que andar com uma pessoa que te faz mal, com peso morto, literalmente, você não deve andar com peso morto do seu lado, né? E eu vi uma frase também, outro vídeo lá, que eu gosto muito desse canal de psicologia, o cara falou, cara, vale muito a pena você pagar o preço de você, tipo, ser vilão na cabeça desses seus amigos aí que são tóxicos, né? E você ser livre. Você ser livre, não, olhe bem, meu Deus do céu, olha, Thiago, ele está aqui parando de falar com a gente, meu Deus, esse cara é muito autista, né? Esse cara daqui é assim, ele é bem, é assim, aqui, cri. Deixe o que aconteceu comigo, né? Você tem um exemplo aqui. Deixe eles pensarem o que eles quiserem. Ignore, entendeu? Viva a sua vida. Você não tem que dar razão para ninguém. E se eles tentarem te ameaçar, cara, aí consulte seus pais, consulte responsáveis, tente se afastar, tente tomar medidas se por exemplo, se você for mais velho, entende? Então faça o que você fizer ou o que você puder fazer, né? Mas é a lição que eu aprendi, cara, que é dica de ouro. Não tem coisas que a gente não muda, entende? E a gente sempre deve buscar o nosso melhor, entende? Primeiro se priorizar. E é isso aí, obrigado por chegar até esse final desse vídeo e tchau. Se quiser escrever,
Tá aí a inscrição.